Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para a FEAL, na sua querida equipe que trabalha lá para chegar a essa programação 24 horas para você. Eu disse que aqui é a Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e você já ouviu ele cantando, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão e amigo Nando. Querido Nandinho, Fernandinho. É um prazer estar com você, com os nossos rádio ouvintes, telespectadores, para mais um tema que espero acrescente a todos nós, as nossas mentes e aos nossos corações e as nossas atitudes. Né, Nando? Vamos lá. Exatamente. E é um tema importantíssimo porque fala de alguém muito importante para todos nós, né? Então, esse alguém importante é Jesus. Jesus, o poder do exemplo. Esse é o nosso tema de hoje, que se não fosse isso, né? Hoje nós estamos em 2024, passados-se aí 2 milênios e mais 24 anos da vinda desse nosso mestre aqui na Terra. E com certeza o que manteve até hoje e vai manter para sempre são os seus exemplos, né, querido Toninho? Exatamente, Nando. E é um tema muito importante, mas eu vou te falar até certo ponto delicado. Porque, na verdade, Jesus, no livro dos Espíritos, né, é denominado nosso modelo e guia. Ó, é o nosso modelo e é o nosso guia. É o modelo a ser seguido. E muitas vezes a gente percebe que todos nós, ao longo dessa estrada, seguimos alguns modelos diferentes, né? Eu sempre digo assim, Nando, que é muito importante, acho, né? Que mediunidade não significa santidade. Ser um orador, ser um médium, ser alguém da Igreja Católica, ou pastor, alguma coisa, não significa que você deva seguir essa pessoa de maneira cega, né? Seguir sempre só a Jesus. Nós temos grandes exemplos, né? Claro, em todos os lugares. Nós temos agora o Padre Francisco aí, preocupado com o grito do mundo. Né? Eu vi hoje uma postagem muito bonita do Padre Francisco, do Papa, falando sobre o grito do mundo, que a gente tem que ouvir esse grito do mundo, do planeta, com o coração. Devido ao quê? Às alterações climáticas, os eventos extremos, né? Nós temos Madre Teresa, o Chico, o Lao Tsang, né?
vários exponenciais, né, de várias religiões aí importantes, mas seguir, na verdade, só a Jesus. Nando, por que eu falei que é delicado? Porque é assim, ó, nosso planeta está em transição. Nós estamos agora na transição planetária, a famosa transição planetária. Ou seja, nós temos na escala dos mundos aí os chamados mundos primitivos. Nós vivemos aqui nesse planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. O planeta Terra está em transição para o mundo de regeneração, depois nós temos mundos angelicais. Nesse período que nós estamos de provas e expiações, nós vamos passar por grandes provas, expiações, coisas individuais e coisas coletivas. Costuma-se dizer que política, religião e futebol não se discute. Mas eu acho que nesses pontos nós temos aí graves desafios, né, Nando? Eu vou começar falando bem objetivamente. Por exemplo, a questão política. Nós vimos aí, quem assistiu aí os debates, teve uma agressão, né? Alguém bateu com uma cadeira, um banco, alguma coisa, em um outro candidato. E eu percebo o seguinte, algumas pessoas falaram assim, fulano lá que levou a cadeirada, mereceu, porque ele provocou muito. Aí outras pessoas falam assim, mas isso não justifica. É verdade, não justifica, né? Ou seja, as pessoas tomam partido de alguma maneira sem avaliar se isso, na verdade, é certo ou errado, né? Ou seja, porque estão torcendo por alguém, né? Eu percebo isso, né? E eu fico pensando assim, provocar alguém até a pessoa perder a cabeça, é certo? Acredito que não. E nós? Será que nós provocamos as pessoas? Será que nós irritamos as pessoas? E quando as pessoas irritam a gente agride de alguma maneira? Talvez a gente não dê cadeirada, mas a gente diga, por exemplo, palavras que ferem as pessoas, né? Nós enviamos torpedos mentais. Nós, de alguma maneira, sem perceber, né, povoamos o planeta com ideias ligadas ao quê? À violência. Porque muitas pessoas falam assim, eu não faria isso. Eu tenho até vontade de fazer, mas eu não faria. Ou seja, olha só, Nando, nós criamos verdadeiras egrégoras de ódio, de funções negativas nos relacionamentos, né? Não sei o quê. E a gente tem o quê? De alguma maneira, estou querendo dizer o quê? Que nós temos responsabilidade nisso. Todos nós, de alguma maneira, temos responsabilidade. Por quê? Eu vi uma pessoa falando assim, o camarada que deu a cadeirada fez o que muita gente queria. Opa! Se muita gente queria, essas pessoas formaram o que a gente chama de uma egrégora, um campo mental, assim como os vários campos que existem, né? Campo do ódio, do medo, da tristeza, da solidão, tem o campo do amor, né? Tem o campo do perdão, mas muitas vezes a gente entra nessas egrégoras que não são boas. E onde que Jesus entra nisso? Jesus falou assim, a cada um segundo suas obras. E as nossas obras, Nando, são as atitudes, mas são nossos sentimentos e são nossos pensamentos. Por isso é importante vigiai e orai, né? Porque a gente precisa vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes. E quando a gente não está conseguindo fazer isso, orar. Tentar procurar orar, né? Para a gente fazer o quê? Para a gente não entrar nesses campos, né? Eu falei só da questão política, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras coisas, mas é por aí. Jesus é nosso exemplo, modelo e guia. Olha, é certo fazer isso? Não. Eu estou pensando em fazer isso também? Talvez não faria, porque tenho medo de ser punido, né? Mas penso em fazer. Poxa, olha para você. E a gente olhando para a gente vai parar de julgar os outros de maneira tão ácida, né, Nando? Acho que é começando por aí, por esse ponto aí.
A gente está passando por um momento aqui também no nosso país, alguns outros países aí também estão passando, até Portugal, né? Eu não me lembro qual outro também, alguns incêndios florestais, né? A gente está tendo essas queimadas que estão acontecendo no campo, e isso parece que é alguma coisa que fomenta, né? O fogo ele fomenta. Se você tem ali o mato seco, os galhos secos, as folhas secas que caíram, é propício para realmente pegar fogo. E o que está acontecendo nesses cenários aí, nesses ambientes também, outros aqui mais na cidade, entre os homens, né? É isso. Tá propício, alguns vão querer entrar nesse mesmo ambientação esse fervo aí que está acontecendo e vão se queimar, né? Porque a gente sabe que a gente é levado, né? Se a gente deixa se levar. Então, se a gente deixar se levar, nós vamos. E até eu estava assistindo o debate e eu senti o campo. Eu falei, olha como esse campo está transmitindo ódio, está transmitindo rancores, né? Ali somados, né? Porque as pessoas somam. E, o interessante que foi entre candidatos que em seus veículos propagam isso, né? Propagam isso. E ali foi um choque entre os dois. Então, chegar a esse termo é algo assim que eu me assustei muito na hora, porque eu jamais esperava que seria uma reação desse tipo, né? Que parecia uma briga de boteco mesmo, que a gente, né, às vezes acontece em boteco aí, nos botecos da vida aí. Então, a gente tem que se afastar dessas notícias que são muito alarmantes, porque elas vão nos projetar para um campo de enfermidade, né? A gente vai se sentir mal. A gente não pode alimentar isso, porque se alimentar, a gente vai, eh, no caso, se sujeitar a essa situação. Jesus realmente para nós é o exemplo maior, né? Como você começou no início da sua fala, e por isso assim que a gente encontra a mansidão, a gente encontra a paz, a gente encontra alegria, a gente encontra forças dentro do exemplo dele. É algo que nos faz bem, né? É algo que permanece. Ele não só, ele era também uma pessoa que se movimentava no meio do povo, como os políticos fazem, só que a fala dele está embasada realmente em exemplos. Então, o que ele dizia era verdade, né? E é verdade. Continua sendo verdade. Por quê? Está embasado no exemplo, está embasado no trabalho que era visto, né? Então, é isso, que não adianta a gente ficar proferindo para cá e para lá isso e aquilo, que nem o Toninho disse, né? Tem lá o, o, o padre, tem lá o pastor, tem lá o dirigente espírita palestrante, né? Maravilhoso que ele fala, só que, e o exemplo? E Jesus é que nos ensinou isso, do exemplo. Então, Nando, e a gente fala assim, as pessoas falam assim, mas a gente não deve condenar isso? Sim, Nando, a gente sempre tem marcado uma coisa, e para mim é algo que eu tenho trabalhado muito na minha pessoa, né, Nando? Condenar o pecado e não o pecador. Quando acontece uma coisa dessa, eu venho para mim e falo assim, qual o meu sentimento? Qual o sentimento que veio para mim, né? Fora o choque, né? Eu fico pensando assim, eu às vezes tenho esse tipo de sentimento, de vontade, olha para mim sem mentira, sem hipocrisia, né? E falo assim, bom, eu posso condenar a atitude. A pessoa vai dar conta da sua escolha, assim como eu dou.
né? Então a gente condena, porque se você começar a condenar as pessoas, no fundo, nós estamos, olha, com muita atenção, condenando a nós mesmos, porque todos nós ainda temos esses, esses tipos de pensamentos, de sentimentos, né? A gente tem vontade. Eu lembro um caso muito interessante numa escola, onde tinha um aluno que era problemático, rapaz. O menino era aquele menino arteiro que provocava todo mundo, professores, não sei o quê, né? E aí um dia um professor lá perdeu a paciência e tomou uma atitude que não foi a melhor atitude. E ele foi mandado embora da escola. E eu lembro que eu conversei com a diretora, olha, ele tomou a atitude que muitas pessoas aqui pensaram em tomar. Ou seja, já existia um campo em cima daquilo. Isso mostra o quê? Como, de alguma maneira, muitas pessoas tinham vontade de fazer alguma coisa com aquele aluno, que era um aluno complicado. Então, eu não posso condenar aquele professor que fez aquilo, se de alguma maneira eu, em algum momento, pensei em ter uma reação mais áspera com aquele aluno, né? O que eu posso condenar é a minha atitude, o meu pensamento, e condenar a atitude. O professor não, porque nós vivemos nesses campos, né, Nando? Então a gente fala assim, mas a gente vai passar a mão? Não, não é nada disso. Cada um tem, essas pessoas, existem leis, né? As pessoas vão arcar com essa lei. Mas quando a gente fala assim, a gente lembra de Jesus. E Jesus, naquela passagem onde Pedro chega para Jesus e fala assim, mas mestre, o senhor tem ensinado e as pessoas não têm lhe seguido. E Jesus fala assim, ó, que te importa? Segue-me tu. Ah, mas tem lá o pastor, por exemplo, tem um pastor aí, que o pastor fala em ódio, cara. O pastor, ele só falta sair fogo pela boca dele. Eu acho que não seria um bom exemplo de pastor. Mas ele vai arcar com isso. Agora, eu posso condenar a atitude dele. Fazendo o quê? Eu não fazendo o mesmo. Por que eu digo isso, não dou? Olha, vamos ser assim objetivo. O nosso movimento espírita, na época das eleições, nós vimos pessoas assim, lançando farpas, lançando impropérios, palavras pesadas, coisas assim que chatearam muitas pessoas porque tomaram um certo partido e agrediam os outros, como se os outros fossem inimigos. Né, Nando? Ou seja, sem hipocrisia, será que a gente tem seguido os exemplos de Jesus? Ah, mas você fala assim, mas eu estou certo. Ah, você pode até estar relativamente certo, né? Mas quem que tem essa verdade mesmo? Quem tem essa verdade? Jesus. Ah, mas eu quero estar assim, por exemplo, assim, em destaque, porque a minha verdade é maior que a verdade do Nando, né? Ah, mas Jesus falou o que em relação a isso? Quando os apóstolos começaram a brigar, ele chegou e falou o quê? Quem quiser ser o primeiro, se faça o último e servidor de todos. Nando, olha só, a gente pode parar qualquer conversa assim, eu acho que eu sou melhor que fulano. Tá, se você é melhor, se você quer ser o primeiro, seja o último e o servidor de todos. Você pode até se posicionar, mas falar com brandura, com ternura, compreender as pessoas. Por exemplo, Nando, eu tenho um candidato, eu vou votar no meu candidato e sigo Jesus. O que é seguir Jesus? É votar nesse candidato? Não! É não agredir os outros candidatos. E não agredir as pessoas que votam em outros candidatos. É isso. Mas eu vou votar no meu? Vou. Eu acredito no meu candidato, né? E vou cobrar dele. Mas eu vou fazer de que maneira? Eu vou fazer isso sem procurar agredir ninguém. Sem procurar agredir nem os candidatos, que não são, que especificamente não é o meu, e nem as pessoas que vão votar nele. É isso que é seguir Jesus. Defende o que você acha que é certo, mas sem agredir, sem diminuir, sem menosprezar, sem colocar tanta fake news que a gente vê, irmãos nossos colocando, a gente às vezes fala assim, isso é fake news, isso não é verdade. Aí sabe que esse dia eu mandei para uma pessoa isso, a pessoa falou assim, mas eu não gosto dele mesmo. Quer dizer que se você não gosta, você pode colocar fake news? E você fala que ele é uma pessoa que não tem caráter?
Como é que é isso? Você entende, Nando? Então, isso é uma coisa muito grave. Nesse momento de transição, nós temos que tomar esse posicionamento, né? Bem-aventurados os simples, os humildes, os mansos de coração. E ser manso de coração não é ser manso hipocritamente, é perceber que eu ainda não sou manso. Eu ainda não estou manso, então eu tenho que fazer o quê? Olhar para isso, sem hipocrisia, me vigiar, orar e tomar cuidado para, como o Nando disse, não ajudar a colocar fogo no mundo, né? Não vamos colocar mais fogo no mundo. Nós achamos que o que está acontecendo com a questão climática, que é só o fato de a gente estar depredando a natureza. Mas é mais do que isso. São os nossos pensamentos, da forma que a gente pensa. Disso que o Toninho está falando, esse pensamento que a gente não teve coragem de falar, mas que a gente pensou e emitiu, né? E ao fazer isso, a gente também está mudando a, a questão climática, a gente está mudando o clima do planeta, né? Porque as coisas que estão acontecendo, que a gente... uma coisa que eu nunca vi desde que eu estou aqui no planeta foi chover torrencialmente no deserto, e isso aconteceu. Porque eu sigo um professor de geografia, né, no YouTube, e ele sempre traz notícias sobre vulcões, terremotos, ah, sobre questões climáticas, e, e o último vídeo dele que eu assisti ainda hoje, tivemos tempestades no deserto, coisa que não acontecia. Eles nem têm estrutura, nem detecção de que isso poderia ter acontecido. Eles não têm equipamento lá para detectar, vai chover, está vindo nuvens, vai ter tempestades, não tem isso, porque não acontece isso. Agora, por que está acontecendo? São só as questões materiais, né, que a gente é, está aí sujando os oceanos, os rios, poluindo os ares, derrubando as árvores, queimando as árvores. É uma atitude também ali infeliz, mas e os pensamentos que foram alimentando e a gente, aquilo que o Toninho disse aí, né? Mas aquela pessoa vai pensar assim, não, mas tem que queimar mesmo, a gente precisa de pasto. Ah, precisa queimar mesmo porque a gente precisa de espaço para criar mais gado, para ter riqueza, para fazer plantação. A gente precisa desse espaço. As árvores a gente dá um jeito aí, né? Não dá, não. Esse tipo de pensamento alimenta quem realmente vai lá e faz. Quem vai lá e dá a cadeirada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado que essas mudanças climáticas que estão acontecendo com muito rigor, também estão sendo alimentadas por pensamentos infelizes. Nando, o planeta Terra, nossa nave-mãe, a gente chama de casa, nossa nave-mãe, é um organismo vivo. Ele é latente, ele tem vida, o rio tem vida, as árvores têm vida, tem um equilíbrio delicado em tudo isso. Nós fazemos parte disso. Quando o Nando fala, às vezes tem pessoas que falam assim, o pessoal tá viajando na maionese. Não, nós formamos uma psicosfera em torno disso. Vamos lembrar o Dr. Emoto, aquele das águas, que ele pegou um jarro com água e mentalizou amor. No outro jarro ele mentalizou ódio. Quando ele cristalizou, os cristais, onde ele cristalizou amor, tinha um formato harmônico. Onde ele mentalizou ódio, tinha um formato totalmente desconexo, ou seja, a minha vibração interfere nos cristais da água, nas plantas, nos animais. Pessoal, isso não é viajar na maionese. A gente precisa colocar isso em prática. Jesus, por exemplo, transformou a água em vinho. Como é que ele fez isso? Jesus sabia como fazer. Não um milagre assim. Hoje a gente pode estudar em termos de elétrons que mudam, para você mudar uma substância para outra, né? Nós tivemos lá os alquimistas que faziam algumas coisas parecidas, tal, coisas simples. Mas a gente sabe, ou seja,
O poder da nossa mente é uma coisa fantástica. Já viu falar em mal olhado, por exemplo? Né? Nós temos aquele caso, Nando, de uma mulher que chegou, se não me engano, eu vou ver se eu conto o melhor possível a história, que chegou lá na casa onde o Chico estava atendendo com uma dor de cabeça enorme. E o Chico foi dar um passe nela e o doutor Bezerra ao lado falou assim, ó, observe na cabeça dela. Tinha uma massa que parecia se assemelhava a uma bala de tiro, de revólver. E o doutor Bezerra falou assim, ela teve uma discussão grave com o marido. E o marido pensou em dar um tiro nela. Aí eu fico imaginando assim, mas o marido pensou e enviou como se fosse um torpedo mental, como se fosse uma bala? Sim. Por quê? Porque talvez ela também pensou em dar um tiro nele. Ela abriu o caminho. Então, Nando, essas coisas são coisas que a gente vê por aí e são fatos. Ou seja, a gente precisa começar a pensar melhor, a sentir melhor. A gente, ou a gente segue Jesus nessa transição planetária, né? Ajudando esse planeta, as pessoas todas a melhorarem. E aí eu falei de política e tal, mas pode ser futebol, porque também no futebol também é uma energia de catarse muito grande. O Chico dizia assim que no momento de alegria do gol, por exemplo, a espiritualidade vem e capta muito daquela energia para ser usada em lugares importantes. Mas acontece o seguinte, é só a alegria ali, ó. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando eu torço contra um time que não é o meu time, vou torcer contra o time adversário. Eu torço contra o time adversário para quê? Para a torcida do adversário ficar triste. Ou seja, para diminuir a torcida adversária. Ou seja, eu me elevo e o outro fica triste. Ah, você viu? Meu time ganhou, os outros todos perderam. É como se eu fosse melhor que todo mundo. Presta atenção, você está torcendo para o outro ser infeliz, para você ser feliz. Eu sei que parece assim, o futebol é uma brincadeira, mas essa parte, é uma parte muito séria. Eu sempre falava para o meu filho querido, falava assim, filho, não torce contra ninguém, torce para o seu time. Ou seja, não gaste energia com o que você não quer, gaste energia com o que você quer. Ó, você gosta do seu time? Torce para o seu time, tudo bem, mas não torce contra os outros. Sabe o que? Você vai sofrer 2 vezes. O seu time perder, o seu time perdeu, você fica triste. O time que você torceu contra ganhou, você fica triste. Não é bobagem, Nando? E parece ser uma brincadeira. Mas é para tirar um barato. Não, isso gera uma egrégora negativa e a gente vê as brigas de torcida, Nando. Que chegam a vários. Aqui em São Paulo você nem tem mais jogo com 2 torcidas. Porque a coisa degringolou de tal maneira. Olha os jogos de futebol que tem acontecido. Brigas em campo entre os jogadores. Isso tudo, pessoal, de alguma maneira, acreditem, porque a gente fala assim, esses jogadores não têm educação. Mas nós temos parte em tudo isso. A gente tem que ver isso. Quanto que a gente torce contra o outro, quanto que a gente, de alguma maneira, fomenta tudo isso. Com o nosso pensamento, nossos sentimentos, nós ajudamos nessas egrégoras, ou seja, incendiamos as pessoas, o ambiente e tudo isso. Ou seja, nós temos responsabilidade. E a gente pode fazer diferente? Podemos fazer. Vamos seguir Jesus. Segue-me tu, como ele que disse. Você quer ser o primeiro? Seja o último e servidor de todos. Ou seja, reza por todo mundo. O pastor lá está errado? Reza pelo pastor. Fulano lá jogou? Reza por ele. Fulano levou a cadeirada? Reza por ele. Mas eu não gosto dele. Reza por eles. Nós todos estamos doentes em algum nível. Alguns um pouco mais graves. Se você está melhorzinho, reza por todo mundo. Seja o servidor de todos. E o Toninho falou em rezar, a gente vai justamente para esse momento de oração, que é uma oportunidade de a gente orar para todas essas situações que estão acontecendo no nosso planeta, né? Olha, que beleza foi a Paralimpíada, né? Muito lindo o esforço daqueles atletas. A gente via que, mesmo em competições assim, que estavam ali individuais,
Depois da luta, o atleta ia lá e abraçava o outro, porque é um outro sentimento, uma outra maneira de a gente olhar para essa competição com tudo isso. Mas vamos lá, então, para o momento. Quer falar, Toninho, antes da prece? Fala, fala. Rapidinho, rapidinho, Andor. Eu vi algumas pessoas na época da Olimpíada falando o seguinte: antigamente o pessoal tinha mais raiva quando ia jogar contra os outros. O time do Brasil ia jogar contra Cuba, parece raiva, então aí valia a pena. Agora não, o pessoal é tudo amiguinho. Falei assim, mas o objetivo da Olimpíada é fazer isso, é tornar as relações mais suaves, mais empáticas. Aí o pessoal falou assim, mas tá tendo muita empatia. Não, esse é o caminho. A gente vai aprender a vencer o outro pela nossa capacidade, não pelo ódio, pela raiva. Isso aí não vai dar em nada. Ou seja, vai dar em incêndios de todo tipo que a gente pode imaginar, né, Nando? Exatamente. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nesse instante, então, possamos refletir sobre o tema de hoje, da questão em que nos envolvemos muitas vezes em chamas desnecessárias que acabam por queimar as possibilidades de vida, de equilíbrio, de harmonia em nosso ser. Que os benfeitores espirituais, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, possam nos ajudar, nos intuindo, possam nos ajudar, emanando aquelas energias de apaziguamento, de equilíbrio e de harmonia, e que possamos nos preparar e estarmos preparados para sentir essa harmonia, sentir essas intuições que nos chegam através desses benfeitores espirituais. Que nós possamos rogar ao nosso Mestre que nesse instante coloquemos os nossos pensamentos, os nossos corações na rogativa para com o nosso Mestre. Pedir a Ti, Jesus, que deixou para nós, Mestre querido, exemplos maravilhosos de fraternidade, de amor, de ensinamentos para que usássemos a nossa inteligência para entender o caminho melhor para a nossa humanidade. Mestre Jesus, que possas clarear em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, esses teus exemplos imorredouros, e que eles possam fazer parte das nossas vidas e das vidas de todos os seres neste planeta. Seres que agora, Senhor, vibramos, pedindo-te que abençoe todos os seres, todas as pessoas, todos os espíritos, todos os lugares, os nossos familiares, todos a nossa vizinhança, a nossa sociedade, a nossa comunidade, nossa cidade, nosso país, nosso hemisfério, os hemisférios e países de todo o planeta. Que a tua bênção, Senhor, fortaleça-nos para que possamos seguir-te no itinerário de teu evangelho que deixastes gravado no planeta com teus exemplos. Que a tua luz nos abençoe, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e dizer para você que se torna realidade a comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior e de todos os campos de comunicação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, quando você ajuda. Né? E aí temos o quê? O Clube Amigos da Boa Nova. Se associe e colabore, porque é uma maneira de você estar fazendo a caridade à distância. Outros irmãos vão receber a mensagem aqui que é veiculada. Então, entre no site e saiba como você pode ajudar. amigosdaboanova.com.br. Temos também a nossa central de atendimento, telefone gratuito aí, ou ligação gratuita para todo o Brasil, 0800 12 018 38. Temos também o fixo para grande São Paulo, aqui região de São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido e instantâneo, que você pode enviar mensagens pelo seu WhatsApp. Aí você manda uma pergunta: como posso fazer
parte do Clube Amigos da Boa Nova. Então, você manda a mensagem pelo WhatsApp 11 97834 2246. Enquanto você ainda não se associa ao Clube Amigos da Boa Nova, você pode fazer uma doação espontânea. Isso mesmo, pelo Pix. Então, anote o Pix aí, que a chave é um número de celular. É o 11 97 261 0272. Muito bem, nosso querido Toninho Ciartulo. Essa questão que você nos trouxe hoje, falando sobre Jesus, o poder, né, do exemplo. Esse poder realmente é tão grande que ele vai permanecer eternamente, né, Toninho? Vai e cabe a nós, né, sermos parceiros de Jesus, né? Tem uma cena maravilhosa, Nando, que é uma imagem assim. É Francisco de Assis, Jesus está na cruz e Francisco de Assis está tirando Jesus da cruz. Ou seja, Francisco de Assis, com suas atitudes, ele tira Jesus da cruz. Quando a gente não age de maneira mais fraterna, com um equilíbrio, é como se a gente estivesse mantendo Jesus na cruz. Olha só. E quando a gente fala isso, Nando, a gente está falando daquela questão da gente influenciar a natureza, né? O mundo chamado Gaia, né? O planeta Gaia, né? A gente fica pensando assim, Nando, eu lembro de uma experiência minha, num desdobramento espiritual. Há alguns anos, teve uma polarização muito grande, por uma questão aqui no Brasil mesmo, né? Uma questão política também, mas só faz um certo tempo. Eu lembro que no desdobramento eu fui até uma cidade espiritual. E lá tinha uma espécie de um patrulheiro. Era um patrulheiro que ele usava ele tinha uma aparência de índio. E eu falei assim, o que eu vim fazer aqui? Ele mostrou a cidade, aquela cidade onde eu estava, né? Com muitos insetos, bactérias, vírus espirituais. Ele falou assim, olha, a produção mental de vocês, de tanto ódio, alimenta essas formações aqui. E em breve essas formações vão interferir nas informações do mundo físico. Você lembra que começou a vir a malária de novo, começou a vir várias febres amarelas, veio a pandemia. Olha só que coisa, Nando. Aí você fala assim, mas existe livros que falam disso? Sim. Pega o livro Mensageiros, se não me engano, no capítulo 37, onde o André Luiz diz assim que as pessoas não percebem a quantidade de vírus astrais e bactérias astrais que envolvem as pessoas nas grandes cidades. E essas quantidades são imensas. E elas são influenciadas e influenciam o quê? Nessa energia toda onde nós estamos imersos. É como se fosse um oceano. É como se a gente tivesse que andar num escafandro. Muitas vezes a gente tem aquele trabalho que a gente faz de se imaginar dentro de uma bolha. Para quê? Para se proteger dessas energias. Mas nós mesmos produzimos essas energias. Então é uma coisa meio complicada, né, Nando? Eu sei que tem gente que fala assim, se não tiver água potável, eu compro água mineral. Aí eu tenho aqui, o ar está seco. Eu, por exemplo, em casa, Nando, eu tenho o privilégio de ter um umidificador de ar, que me ajuda muito a respirar melhor. Mas todo mundo tem isso, né? Se não tiver comida aqui, eu tenho dinheiro, eu vou comprar em outro lugar, não sei o quê. Não, pessoal. Tem gente passando necessidade. A gente precisa olhar para isso com compaixão, fazer nossa parte para que todos possam sobreviver, viver em seus corpos, evoluir em seus corpos, né? E tudo isso que está acontecendo, na leitura que a gente tem, acho que o Nando deve concordar, são provas e expiações para quê? Para a gente mudar, né? É muito importante isso. E, de novo, quem que a gente pode seguir? Jesus. Mas fulano lá falou que tem uma tendência política. Eu acho que todo mundo pode ter sua tendência política, pode ser o quê, né? Vamos seguir o fulano? Não.
A tendência dele pode ser uma tendência que pode ser boa, pode ser ruim, não sei o que, né? Segue Jesus. É simples assim. Como é que Jesus faz? Né? Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Os fariseus hipócritas da época de Jesus eram hipócritas? Sim. O que Jesus fala? Naquela passagem onde os 3 fariseus, se não me engano, chegam na casa de Pedro. E Pedro fala assim, esses fariseus estão aqui, manda-os embora. Ou seja, parecido com a gente, ó. Ah, não é igual a mim? Tchau. Jesus fala para ele assim, mas Pedro, por que você mandou eles embora? Se eu vim para ajudá-los, eu vim para os doentes. Agora, olha só, Jesus, ele critica o farisaísmo, mas não cita o nome de nenhum fariseu. Essa aqui, olha a diferença entre condenar o pecado e o pecador. Ele condena o pecado, mas não o pecador. Ele fala assim, esses fariseus são hipócritas. Mas ele fala isso como uma constatação, sem raiva dos fariseus. Por quê? Ele fala assim, eles são hipócritas e eu vim para ajudá-los. Ou seja, com o coração cheio de amor por essas pessoas. Nós não conseguimos ainda, mas vamos começar não odiando, né? Atentos aos nossos sentimentos, né? Senão Jesus veio e a gente vai continuar patinando aqui, né? Vamos seguir Jesus, né? Porque partiu dele o exemplo maior, né? Então a gente tem aí, por exemplo, a quem podemos nos basear. A gente tem esse exemplo dele que nos serve de, pelo menos, parâmetro para a gente não entrar em ondas, né, infelizes, né? E você vai cantar alguma música para nós aí, Toninho, antes de encerrar, porque faltam aí poucos minutinhos. Rapidinho, Nando, é o seguinte, ó, essa canção que nós cantamos sempre na abertura do nosso querido Alvorada, chama-se Jornada. E eu vou cantar um pedacinho chamando a atenção, olha. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Esse sol, quando eu escrevi a música, é um sol maiúsculo, é o sol do Evangelho. É a luz do Evangelho, ó. E no anoitecer, a gente dorme, né? Vou descansar, vou me reencontrar. Reencontrar com o quê? Com os meus propósitos ligados a Jesus. Antes de dormir, ore para você estar com o Mestre, ou com as luzes que as pessoas, os espíritos que Jesus envia para a gente o quê? Para a gente fazer boas escolhas durante a noite. A gente faz reuniões. Eu já fui em reuniões assim, onde tinha coisas muito boas e coisas muito ruins também. Então que a gente possa fazer essa escolha, né? Bom dia, gente. Simbora, povo. Vamos começar tudo novo. Com alegria, muita energia, energia do amor. Vamos viver bem mais esse dia, né? Então, ó. De manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, à luz do Evangelho. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Olha lá, vamos começar tudo de novo, que nem uma nova vida, né? Com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Esses dias eu ando rapidinho assistindo o filme Todo Poderoso lá, com aquele ator que é comediante, o Morgan Freeman, se não me engano, né? O Morgan faz papel de Deus. E ele, como Deus, fala assim, meu filho, vamos começar tudo de novo. Não tem nada que a gente tenha sujado tanto que a gente não possa limpar. Vamos começar a limpar. Cada um fazendo a sua parte. Se ninguém fizer, segue-me tu, como Jesus disse. Faço eu. Façamos nós, né, Nando? Mas faço eu. E é que nem o passarinho, né? Que os outros animais ficaram debochando dele, que ele pegava uma gotinha com o biquinho dele, ia lá no incêndio florestal e jogava aquela gotinha. Aí falaram para ele, você nunca vai conseguir apagar esse incêndio. Ele falou assim, pode ser que eu não consiga mesmo, mas eu vou fazer a minha parte. Então, a gente precisa fazer a nossa. Então, a gente se despede aqui agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. A gente volta no próximo programa Alvorada e o Toninho se despede aí, né, cantando essa canção que ele agora mesmo nos mostrou o significado. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vamos em frente, seguindo Jesus.
Beijo em todos. Tchau, Nando. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.